A vingança de Deus. Só a expressão já arrepia um bocado, não é? É uma daquelas frases da Bíblia que soa assustadora. Mas e se o seu verdadeiro significado for exatamente o oposto do que nós pensamos? É isso que vamos fazer. Guiados pelos comentários de Marino L. Tabut, vamos descodificar esta ideia que, garanto, é surpreendente. A ideia de uma vingança divina soa a castigo, a retaliação. Mas a grande questão que vamos explorar é esta. E se, lá na sua origem, esta frase não fosse uma ameaça, mas sim uma promessa? Uma boa notícia. Para encontrar a resposta, vamos ter de fazer uma pequena viagem no tempo. Então, para começar a montar este puzzle, vamos recuar bastante, até ao século VI a.C., ao livro do profeta Isaías. É que é mesmo aqui que vamos encontrar a chave que muda completamente a nossa perspectiva. Reparem bem nisto. O que é fascinante aqui é a forma como o profeta liga as duas coisas. A vingança não vem sozinha. Ela vem de mão dada com a promessa. Ele vem para vos salvar. Ou seja, neste contexto, a vingança é, na verdade, o ato de salvar. E isto é fundamental. Estas palavras não foram ditas num momento qualquer. Foram dirigidas a um povo desesperado, exilado na Babilónia, longe de casa. Eles sentiam-se completamente abandonados. Portanto, para eles, ouvir isto não era uma ameaça de mais destruição, era uma luz ao fundo do túnel, uma fonte de esperança. E é aqui que está a grande viragem. A nossa ideia de vingança, a humana, é quase sempre sobre retaliação. É pagar na mesma moeda. Mas para Isaías, a vingança de Deus é outra coisa. É uma espécie de revanche, sim, mas não contra as pessoas. É uma revanche contra o próprio mal que oprime as pessoas. Não tem nada a ver com punir, mas sim com restaurar e libertar. E como é que esta vingança se parece na prática? Bem, não é com fogo e destruição, não. É com cura, com libertação. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos saltam, os cativos são libertados. A vingança de Deus, afinal, é a derrota da dor e da opressão. É a restauração total da dignidade humana. Mas esta ideia radical de libertação é tão forte que não fica por aqui. A linguagem que o texto usa é riquíssima e há outras palavras-chave que nos ajudam a ir ainda mais fundo neste conceito. Olhem só para esta palavra, redimidos. Na lei judaica antiga havia uma figura muito importante, o Goel. Imagina que alguém da família caía na escravatura, ou se endividava. O Goel era o parente mais próximo, que tinha o dever sagrado de intervir e resgatar essa pessoa. Era um ato de pura solidariedade familiar. E o que Isaías faz é absolutamente genial, do ponto de vista teológico. Ele diz que Deus se comporta como o nosso Goel. É Deus que se assume como o nosso parente mais próximo. Ele não intervém como um rei distante ou um juiz implacável, mas como família, transformando a redenção num ato íntimo de libertação. E até uma palavra que usamos tantas vezes, aleluia, ganha uma nova vida aqui. Na tradição judaica não é só um viva a Deus. É um grito muito específico, um grito de alegria que celebra a passagem da servidão para a liberdade. Cada vez que se diz aleluia, é como se estivéssemos a reviver a alegria da libertação do Egito. Ok? Então temos esta ideia poderosa no Antigo Testamento. Mas como é que isto se transporta para o Novo? Bem, é aqui que entra Jesus. A sua vida vai ser precisamente a demonstração viva desta vingança que liberta. E a cena que vamos ver é de uma tensão incrível. João Batista, o grande profeta, está na prisão e ele ouve falar das coisas que Jesus anda a fazer, só que não bate certo com o que ele esperava de um Messias. Onde é que está o poder político, a revolução? A confusão e a dúvida começam a tomar conta dele. E é nesse estado de angústia que ele manda aos seus discípulos ter com Jesus com esta pergunta, que é direta, quase desesperada. És tu aquele que há de vir ou devemos continuar à espera de outro? Esta é talvez uma das perguntas mais cruciais de todo o Evangelho. A resposta de Jesus é brilhante. Ele não dá uma resposta de sim ou não. Ele não reclama para si nenhum título, não diz sou rei ou sou o Messias, nada disso. Em vez disso, ele aponta para as suas ações. Ele diz, basicamente, olhem para o que está a acontecer. E a lista que ele dá é quase uma citação direta daquela profecia de Isaías que vimos há pouco. Os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem. Na prática, o que Jesus está a dizer a João é, vejam com os vossos próprios olhos. A vingança de Deus, a sua salvação em ação, está a acontecer mesmo agora. Se é esta a ação de Deus, então o que é que nos cabe a nós? Qual deve ser a nossa atitude enquanto esperamos que esta libertação seja completa? É aqui que entra a virtude da paciência. A carta de Tiago dá-nos a pista. Paciência. Mas atenção, não é uma paciência passiva, de braços cruzados a ver o tempo passar. Pelo contrário, é uma resistência ativa, uma espera cheia de esperança.
E Tiago dá-nos 2 exemplos fantásticos para percebermos isto. O primeiro é o do agricultor, que trabalha a terra e depois confia no processo lento e natural até à colheita. O segundo é o dos profetas, que aguentaram firme, fiéis à sua missão, mesmo quando todos estavam contra eles. Em ambos os casos, a espera está ligada ao trabalho e à fé. E há aqui um pormenor linguístico que é fascinante. A palavra grega original para paciência, neste texto, significa literalmente ter o fôlego longo. É uma imagem ótima, não é? Pensem num maratonista. A esperança não é um sprint de 100 metros. É uma maratona. Exige resistência, fôlego e, claro, treino. E com isto, chegamos ao nosso ponto final. Se este é o modo de agir de Deus, então, qual é o nosso papel nisto tudo? Qual é a nossa missão no meio do mundo? O Salmo 146 dá-nos um retrato muito claro do caráter de Deus. Não é uma força abstrata e distante. É um Deus que faz justiça, dá pão a quem tem fome, liberta os prisioneiros, ou seja, um Deus que se posiciona sistematicamente do lado dos mais frágeis, dos mais esquecidos. E a conclusão é inevitável. Se somos criados à imagem de Deus, então o nosso propósito é refletir este mesmo caráter. Imitar a Deus significa participar ativamente na sua vingança, ou seja, no seu trabalho de libertar e restaurar o mundo. Para terminar, Marie-Noël Tabout partilha uma história que é simplesmente genial. Durante uma sessão de catequese, uma aluna, ao ouvir a história de Jesus a multiplicar os pães, faz esta pergunta. Uma pergunta brutalmente honesta. Ela pergunta, por que é que ele não faz o mesmo hoje, por todas as pessoas que passam fome no mundo? E depois de um momento de silêncio na sala, é a própria aluna que arrisca uma resposta. Ele talvez conte connosco para o fazer? Uma pergunta que fica a ecoar. A obra de libertação de Deus continua. E se calhar, só se calhar, Ele conta mesmo connosco para a levar em frente.